Olá, me chamo Marina. Desde pequena, minha mãe já nos criava, eu e minhas irmãs, na igreja. Nossa mãe era de uma igreja rígida, que não podia cortar os cabelos, usar maquiagem, nada. E eu, muito vaidosa, não frequentava o mesmo ministério que ela. Eu e minha irmã íamos em outro, onde eu podia seguir com minhas vaidades sem restrições. Nós sempre gostávamos de louvar na igreja e essa é nossa paixão até o dia de hoje. Quando o nosso pastor ia pregar em outras cidades, ele e sua esposa sempre pediam à minha mãe que nos deixassem ir com eles para louvarmos lá. E a minha mãe era muito mãe coruja, e ainda é, e muito protetora. Ela nunca deixou a gente dormir fora de casa, e para deixar a gente ir nas igrejas de fora era muito difícil. Os pastores tinham que implorar muito para ela deixar, até que ela acabava deixando depois de muita insistência, mas sempre citava algumas regras, principalmente em questão do horário, para não chegarmos tarde. Ela sempre falava que os pastores não eram de confiança, que a igreja era uma bagunça e essas coisas. E eu e minha irmã sempre dizia que ela estava errada, vendo coisas. Como eu disse, sempre fui muito vaidosa. Gostava de usar maquiagens, roupas coladas e saltão. Ficava horas no espelho penteando o cabelo e me maquiando. A vaidade era tão grande que teve um dia que eu comecei a me preparar para ir para a igreja às 17 horas e só saí de casa às 20 horas, quase já no final do culto. Esse foi o auge. Eu nunca havia chegado tão atrasada na igreja como naquele dia. Tudo por causa do meu vício em maquiagem. Eu passava tantos produtos que a minha mãe chegava a brigar comigo. Eu tinha apenas 15 anos de idade, mas já tinha um corpão de mulher. Minha maneira de pensar já era mais avançada do que a minha idade. Os irmãos da igreja achavam que eu já tinha 20, 30 anos, outros até achavam que eu já era casada e tinha filhos. Vários homens mais velhos e solteiros da igreja chegavam em mim com intenção de amizade e segundas intenções. Mas eu não dava moral não, apesar de eu gostar de homens mais velhos, porque eu não queria me relacionar com ninguém. Detalhe, além do mais, eu não ia à igreja com a intenção de ficar com alguém, procurar alguém para namorar ou casar. Pelo menos não naquele momento, não naquele tempo. O meu foco era outro, até porque eu fazia parte do Ministério do Louvor e fui ensinada que só poderia ficar ou me relacionar com alguém que eu soubesse que poderia fazer parte do meu futuro, que fosse o meu futuro esposo. Eu realmente ia à igreja com a intenção de buscar a Deus. Só gostava de me vestir bem e meu pastor nunca me pediu de eu me vestir da maneira que eu achasse melhor. Na igreja a gente era em grupinho, formado por mim, minha irmã e uma amiga que também ia na igreja com a gente. Minha amiga desse grupinho saía com o filho do pastor que era casado. Como a gente era muito amigas, ela confiava na gente em contar tudo. Então, ela nos relatava em detalhes como eram os encontros deles. E eu, sempre curiosa, gostava de ouvir com bastante atenção. Apesar de achar errado, eu gostava de ouvir. Mas a gente sempre dava conselhos para ela, para que ela parasse com essa prática, que não era certo.
Eu dizia que ela era louca e que eu nunca, jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu acho que cuspi para cima e o cuspe caiu na minha testa. Ou o diabo ouviu e armou tudo para mim cair nos laços. Naquela época, minha irmã também estava saindo secretamente com um menino da igreja. Porém, esse era um jovem solteiro. Minha mãe não sabia de nada e minha amiga e eu também guardamos esse segredo, porque minha mãe não deixava a gente namorar. Ela dizia que éramos muito jovens, que era muito cedo, não era a hora e tal. Nesse tempo, eu também tinha ficado com um cara lá da igreja. Fiquei com ele apenas 2 vezes. Ele queria continuar, conversávamos muito por telefone, mensagens. Ele tinha até me apresentado a sua mãe. Realmente deu a entender que ele queria algo mais sério comigo, mas eu não queria. Sei lá, embora na época ele fosse mais velho, ele com 27 anos e eu com 15, eu não queria prosseguir. Detalhe, tudo isso escondido da minha mãe. Enquanto isso, continuávamos indo de uma igreja a outra, cantar, louvar, acompanhando o meu pastor e a banda. Até que ele foi convidado a fazer uma campanha em uma cidade perto de onde morávamos, durante 7 quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, estávamos lá, minha irmã e eu, nesta cidade, na igreja para louvar a Deus. Nessa de estar lá toda quinta-feira, acabei conhecendo um cara casado, que era o braço direito do pastor da igreja que a gente sempre ia para louvar. Pensa num cara bacana, muito extrovertido, brincalhão, um cara muito gente boa, que se dava bem com todo mundo. Isso na ausência da esposa, claro. Era ele. Ele também era muito amigo da família do meu pastor. Então, a gente sempre acabava conversando, batendo papo ali após os términos do culto. Conversa vai, conversa vem. Eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Ele começou a chamar a minha atenção, apesar de ter os seus 37 anos. Eu só tinha 15. Ele tinha os olhos verdes, todo bonitão, não aparentava ter a idade que tinha, era galanteador, mas eu sempre na minha, quieta, procurava me controlar e não demonstrar nenhum interesse. Estávamos no mesmo grupo de igreja pelo WhatsApp, mas jamais pensei em chamá-lo para conversar. Eu tinha um certo medo dentro de mim. Só que ele não teve medo e pegou o meu número e me mandou um oi. Fiquei feliz e meio surpresa, né? Mas respondi. E a partir daí, a gente não parou mais de conversar. Só que eu percebia que ele só conversava comigo em momentos em que a esposa dele não estava por perto. Passamos a conversar todos os dias, ficando assim cada vez mais próximos. Ele sempre carinhoso comigo em suas palavras, abrindo caminhos e espaço para irmos um pouco mais além, dando em cima de mim e eu sempre resistindo, lembrando a ele que ele era um homem casado, compromissado. A gente conversava sobre tudo. Ele me perguntava sobre a minha vida, eu perguntava sobre a vida dele, por que a esposa dele sentia tantos ciúmes assim.
Perguntei porque ele já havia me dito que a esposa dele morria de ciúmes de mim. Aí ele começou a se declarar. Dizia que estava gostando muito de mim e que se pudesse voltar os anos, ele voltaria, só para poder ficar comigo. E eu resistia, dizendo que era só amizade. E ele falava: vou procurar de hoje em diante esquecer esse meu lado apaixonado por você e te olhar como você me olha, te ver como você me vê. De princípio, aquelas palavras não ganhavam meu coração, porque eu sempre ficava com o pé atrás com ele. Ele me chamava a atenção, sim, só que eu sabia que, se porventura a gente chegasse a ter alguma coisa, ele não iria me assumir. Então, eu já ficava meio que esperta, e o que a minha amiga estava passando já servia de exemplo para mim, porque o filho do pastor, o qual ela tinha um caso, prometia o mundo para ela, dizendo que a amava, que ia largar a esposa para ficar com ela, mas nunca cumpria. E com isso, ela sofria. E esse momento eu tomava como exemplo para mim. Eu era nova, mas já tinha essa mentalidade. Eu conversava com ele pelo WhatsApp em um tablet velho, até que o tablet parou de funcionar. Então, automaticamente, a gente tinha parado de conversar. Eu até tinha o Facebook dele, só que o Face dele era compartilhado com a esposa. Então, eu não iria mandar mensagens por lá. Aí, eu fiquei na minha. Até que um dia eu recebo uma solicitação de amizade no Facebook, uma solicitação da filha dele. Eu automaticamente aceitei, achando que fosse sua filha. Um certo dia, eu recebi uma ligação da filha dele e antes mesmo de eu atender, acabou que a ligação caiu. Aí, eu recebo uma mensagem desse Face dizendo: podemos conversar nesse? Cadê você? Estou com tantas saudades de nós. Era ele pelo Facebook da filha. Naquela hora, eu fiquei um pouco apavorada e pedi para ele me mandar um SMS, porque eu estava no meu Face pelo celular da minha mãe. E se ela visse, misericórdia. E quando eu entrava, era uma vida para sair. Eu tinha um medo dela pegar as mensagens e brigar comigo. Mas mesmo assim, a gente continuou conversando pelo Face da filha dele. E ele continuava dizendo que estava com saudades, que sentia muito minha falta. Aí, ele perguntava se eu sentia a falta dele também. Eu estava com saudades de conversar com ele, sim. Eu já estava cedendo àquele relacionamento proibido. Só que eu não queria dar muito na cara. Então respondi para ele assim: uma pessoa gente boa como você faz falta. Aí ele responde: você é muito inteligente para responder quando querem te arrancar respostas. A partir daí, ele começou a querer saber mais da minha vida sentimental. Se eu estava gostando de alguém, aí eu disse que não, porque eu era difícil de gostar de alguém. Aí ele disse que iria revelar algo para mim que eu nunca deveria falar para ninguém. Era para ficar entre eu, ele e Deus. Ele começou a dizer que me queria na juventude dele, para namorar e casar comigo, pois alguma coisa lhe dizia que eu sentia o mesmo por ele, que eu ficava mais linda perto dele, que os meus olhos brilhavam quando estava com ele.
porque a gente continuou a se ver na igreja, só que ele lá e eu aqui. A gente só falava a paz do Senhor um para o outro, porque a esposa dele já me olhava meio estranho, com desconfianças. Então eu decidi conversar com ele só por mensagens. Depois que ele mandou aquilo, eu parei de responder. Eu fiquei em choque de ler aquelas palavras e saber que ele já estava ganhando meu coração. Ele disse: "Não vai me dizer nada sobre o que eu te escrevi?" Aí eu disse: "Eu não sei o que dizer." E ele: "Diz o que está no seu coração. Na verdade, sei que tudo que você sente por mim é só amizade e que você não me vê como eu vejo você." E eu falei: "Ainda mais que você é casado, né? Tem uma família e assim é bem difícil olhar para você com outro jeito." Ele repetiu uma certa frase, me dizendo assim: "Vou procurar, de hoje em diante, esquecer esse meu lado apaixonado por você e te olhar como você me olha e te ver como você me vê." Eu, inocentemente, respondi: "É melhor mesmo, porque o nosso coração é enganoso e eu não quero destruir o seu casamento." Ele disse: "Má, você nunca vai destruir nada." Adendo: lógico que eu nunca iria destruir, porque ele não iria largar a esposa dele para ficar comigo jamais. Ele continuou dizendo: "Nossos caminhos somos nós quem escolhemos, mas você é minha preferida, que guardo no profundo dos meus sentimentos. Bom, é assim. Quando olho para dentro de mim, você sempre está lá." Eu disse: que poeta." E cada dia que passava, ele continuava me conquistando, me dizendo palavras doces para ganhar o terreno. Dizia que se ele me beijasse, nunca ninguém me beijaria e me tocaria como ele. Detalhe, ele sempre pedia para eu apagar as mensagens, mas eu nunca apaguei. Ele dizia que gostava de mim, que me amava, e eu também já estava correspondendo às palavras, aos sentimentos. Eu nunca disse que amava ele, só dizia que gostava. Um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo pessoalmente e ficar pertinho de mim e olhar nos meus olhos e dizer algo que o sufocava por dentro. Então, marcamos o nosso primeiro encontro. Como eu estudava fora, na cidade que ele trabalhava, foi mais fácil nos encontrarmos. Seria tudo longe dos olhos da minha mãe e das pessoas que me conhecia e que eram da minha cidade. Então, foi no dia 25 de outubro de 2017, uma quarta-feira, o nosso primeiro encontro. Foi maravilhoso. A gente se beijou, e que beijo! Realmente nunca ninguém havia me beijado como ele. Ele me abraçou, conversamos, rimos bastante, passamos a tarde inteira juntos. Foi uma tarde maravilhosa e cada vez eu fui ficando mais apaixonada por ele. Em meio a isso, a minha irmã, que namorava escondido com aquele menino na igreja, veio me contar um segredo. Ela disse: "Se eu contar algo para você, você não vai me julgar, não, né?" Eu, já imaginando o que seria, disse que não a julgaria, que ela poderia me falar, que eu super entenderia. Até porque eu já queria dar um passo também mais adiante no meu relacionamento proibido. Então, disse para ela que poderia me contar sim. Aí, ela disse que tinha perdido a virgindade
com um menino que namorava. Aquilo foi um gás para mim, foi o que me impulsionou a tomar a decisão de perder a minha virgindade também, porque até então eu nunca tinha ido mais a fundo com ninguém e decidi que eu perderia neste relacionamento proibido. Ele sabia que eu era virgem e nunca me pressionou para ir para a cama com ele. Eu que tomei a decisão. Mas ele dizia que seria maravilhoso e que eu jamais me arrependeria. No dia 10 de novembro de 2017, uma sexta-feira, foi quando perdi minha virgindade com ele. Nesse dia, eu me produzi toda. Fui ainda mais arrumada para a escola do que de costume. À tarde, ele me pegou na porta do colégio, sempre muito carinhoso comigo. Nos beijamos e fomos direto para o motel. No caminho, dentro do carro, começou os pegas quentes. Eu passava a mão nas partes íntimas dele e ele pegava nas minhas. Tudo isso com ele dirigindo. E quando chegamos no motel, ele perguntou: "Você tem certeza?" Eu balancei a cabeça que sim, e ele começou a me beijar. Tiramos as nossas roupas, aí ele começou o sexo oral, preparando o meu corpo para a penetração. Estava indo tudo bem, ele foi muito carinhoso comigo, mas na hora da penetração, nossa, eu chamava ele de vida, né? Então eu falava: "Tá doendo muito, vida." Aí ele começou a ir mais devagar, com mais cuidado ainda. E no final foi tudo maravilhoso. Quando terminamos, a gente conversou um pouco e depois fomos dar uma volta no centro da cidade. Ele me levou para tomar açaí e quando eu fui sentar no banco do carro, menina, pensa numa dor. Mas eu me fazendo de plena, né? Como se nada estivesse acontecendo. E para sentar na cadeira da sorveteria para tomar o açaí, quase gritei. Eu não conseguia sentar direito. Eu já estava ficando preocupada. Eu comecei a me perguntar: será que é normal essa dor? Só que eu devo ou não devo falar com ele sobre isso? Devo ficar na minha? Depois do açaí, passamos na farmácia. Ele comprou a pílula do dia seguinte para que eu tomasse. Ele me explicou como eu deveria tomar. Eu peguei o remédio e guardei no fundo mais obscuro da minha bolsa. E depois, ele me levou para a escola novamente. Eu não queria me despedir dele. Eu queria ficar com ele por mais tempo, pois ele foi tão carinhoso o tempo todo comigo. Quando foi no dia seguinte, no sábado, acordei bem cedinho pela manhã. Minha mãe já estava acordada na cozinha. Peguei a pílula, coloquei na boca e deixei a embalagem dentro da bolsa para ela não desconfiar. Tomei e fiquei feliz em saber que eu não ficaria grávida. Que medo! A partir daí, Pri, a minha vida começou a mudar, sabe? A minha consciência começou a pesar. Eu não conseguia dormir porque eu ficava com sentimento de culpa. Eu pensava, eu falava da minha amiga, mas fiz a mesma coisa. Eu já não queria cantar mais na igreja porque eu sabia que o que eu tinha feito era pecado. Eu ia na igreja, mas sentava no último banco, não cantava mais nos grupos de jovens. Os pastores me chamavam para assentar com os outros jovens para cantar, mas eu falava que não. Eles perguntavam o motivo e eu dizia que não queria mais cantar porque eu não poderia dizer o real motivo, né? Porque seria um escândalo para mim e para a igreja. Se minha mãe soubesse,
ela iria me matar. Depois do ocorrido, eu contei para minha irmã. Ela queria me bater. Falou que eu era louca. Como eu poderia ter feito isso? Ela estava me desconhecendo. Me tornei uma pessoa fria e mentirosa. Observação: eu era uma pessoa muito carinhosa, amorosa com todos e odiava, e ainda odeio, mentiras. Continuei conversando com ele, só que para ele estava tudo certo, para ele era tudo normal, até porque eu não era a primeira mulher com quem ele havia se envolvido e traído a esposa. Ele queria continuar saindo comigo, tendo a esposa dele para comer de dia, de tarde e de noite, e eu de sobremesa. Com isso, eu fui me tornando uma pessoa sem sentimentos. Aquele encanto que eu tinha por ele estava acabando porque minha consciência pesava muito. Eu estava vivendo em uma vida de mentiras perante a Deus e a todos que me conheciam. Até que eu decidi sair da igreja onde eu frequentava para passar para a igreja da minha mãe, aquela igreja rígida que eu disse no começo, porque eu sabia que se eu mudasse para a igreja da minha mãe, Deus iria me perdoar e mudar a minha história, sei lá, e tirar toda a culpa que eu carregava dentro de mim. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que se eu continuasse na igreja onde eu iria continuar saindo com ele, porque ele continuava falando comigo pelo Facebook. Ele fez 8 páginas de Facebooks fakes para falar comigo. Alguns, a mulher dele acabou descobrindo, só que as mensagens ela não viu porque ele sempre apagava antes de sair. Ele começou a mandar nudes e eu passei a mandar nudes para ele também. Começamos a transar por fotos. Na verdade, eu nunca mandei nada meu, porque eu sempre pesquisava no Google fotos de partes íntimas parecidas com as minhas, cortava e mandava para ele, e ele nunca desconfiou. Só que eu já estava cansada de tudo aquilo, sabe? E resolvi dar um basta nessa relação. Mandei mensagem para ele dizendo que daquele jeito eu não queria mais porque ele era casado e o que a gente estava fazendo era errado. Deus não se agradava e que se Jesus voltasse, nós iríamos para o inferno. Comecei a falar um monte de coisas e ele me convencendo a ficar nessa relação, que Jesus iria nos perdoar, me fazendo ignorar a decisão que eu já havia tomado. Eu já estava frequentando a igreja da minha mãe e a cada dia eu estava mais firme na igreja dela. Então, a cada dia eu queria menos contato com ele e com isso eu fui crescendo espiritualmente falando, crescendo na obra de Deus e fazendo a obra. E ele sempre mandando mensagens para mim, falando que estava com saudades. Muitas vezes eu pensei em sair sim com ele novamente. Pensei em voltar atrás e ceder aos desejos da carne. Mas aí o Espírito Santo de Deus ia me convencendo e me lembrando de onde Jesus me tirou e que eu sou um vaso na mão dele e não um copo descartável para ser usado e depois jogado fora. Toda essa história, Pri, me faz refletir que a presença de Deus me basta, de que eu não preciso pegar algo de alguém para me fazer feliz, mas sim saber esperar o tempo de Deus na minha vida. Eu acredito que eu fui muito precipitada. Hoje eu me arrependo amargamente. Às vezes eu me lembro dessa época e choro. Até hoje a minha mãe não sabe de nada. Pretendo contar, mas não sei como e nem quando. Como eu faço para contar para ela?
me dá um conselho? Detalhe, graças a Deus eu continuo firme até hoje na igreja da minha mãe. Nunca mais o vi, mas até hoje ele faz Facebooks falsos e me manda mensagens querendo voltar. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração aqui pra gente, compartilhar conosco um segredo seu que até hoje, quando você lembra, te faz mal. Você não se sente nada confortável com tudo isso. Quando tudo isso começou, apesar de você falar pra gente que sempre foi uma mulher que quem te olha pensa que você tem mais idade, você tinha uma cabeça mais madura, mas você só tinha 15 anos. 15 anos de idade. E esse homem, um pai de família, casado, com a idade muito mais avançada, mais que o dobro que a sua, e ele conseguiu te colocar onde ele desejava. Ele tanto fez, parece até o sujo em pessoa, desculpa falar. Você ali lutando contra todo esse desejo da carne de um lado e ele do outro, insistindo, perturbando, fazendo e acontecendo, até que chegou a hora que ele conseguiu fazer você ceder. E você acabou se permitindo. Nesse momento você já estava completamente iludida, apaixonada por ele, a razão, ela ficou de escanteio e a emoção tomou conta, lembrando que você só tinha apenas 15 anos e ele sabia muito bem o que ele queria. Ele sabia qual era o objetivo dele. Eu não estou aqui dizendo que você não tem culpa alguma, não é isso. Mas eu quero trazer aqui, alertar que ele, como homem, a idade que ele tinha, um pai de família casado, ele não devia estar traindo a mulher dele e principalmente alienando uma jovem de 15 anos a fim de conseguir o que ele tanto desejou. E ele conseguiu. Ele tirou a sua virgindade, ele te colocou em um lugar que você não queria e depois de tudo, você se sentiu culpada, suja, arrependida. Você se desviou por um momento do seu caminho. E graças a Deus, meu amor, você despertou. Você acordou. O seu relato, ele traz diversos alertas. Eu recebo muitas histórias. E partindo de uma jovem, eu vejo que o que ele conseguiu fazer com você, outros conseguem com mulheres de idades muito mais avançadas que a sua. Então não se culpe. Infelizmente aconteceu, foi um erro, está no passado, você pediu perdão para Deus, você buscou sair desse buraco de todas as formas e você conseguiu sair. Por mais que a tentação tivesse ali o tempo todo, porque ele não te deixou em paz. E até hoje você me diz que ele ainda te procura. E você não cedeu. E continue assim, meu amor, firme e forte. Não vale a pena. Ainda bem, meu amor, que você despertou a tempo. Ainda bem que você olhou para trás e percebeu que esse homem ele só queria te usar, te enganar. Se ele não estava feliz com a esposa, ele não precisava ter você para se separar dela, entende? Quando alguém não está bem no casamento, ninguém é obrigado a continuar. Basta pedir o divórcio e seguir a sua vida livre e depois disso, fazer o que quer fazer. Mas a intenção dele, infelizmente, nunca foi se separar da mulher dele, da família dele. Talvez você não seja a única que ele tenha feito toda essa alienação. Mas você está de parabéns por ter colocado um ponto final e ter compreendido que você merece mais. Você é
inteligente o suficiente para compreender tudo isso que eu estou te falando, eu tenho certeza. No tempo certo, quando for da vontade de Deus e quando você também desejar, você vai se deparar com alguém especial, um homem que te respeite, que seja fiel, que seja livre. E juntos, vocês vão trilhar um caminho do bem, um caminho saudável. Tá bom, meu amor? Sobre a questão da sua mãe, você até hoje não contou para ela? Pelas minhas contas, faz 6 anos. Foi em 2017, estamos em 2023. E você pensa sobre quando e como contar para sua mãe. Hoje você tem 21 anos, certo? Não sei se você ainda mora com a sua mãe. Mas você deixou claro no final que quando você lembra disso, você se sente mal. É uma página que deve ficar lá atrás, no passado. Você se arrependeu, você já pediu perdão para Deus, você buscou fazer o certo e está fazendo o certo. Será que vale a pena trazer à tona tudo isso? Contar tudo isso para sua mãe agora? Será que vale a pena todo o sofrimento? A sua mãe provavelmente vai ficar arrasada. E eu não sei se a sua mãe vai ter um olhar acolhedor ou terá um olhar de julgamento. Então, meu amor, como tudo nessa vida, eu sempre recomendo aqui, entregue nas mãos de Deus. E se depois disso você sentir em seu coração que deve conversar com a sua mãe, quando você se sentir pronta para isso, faça. Mas eu não sei, de verdade, se agora, se hoje, isso se faz necessário. Mas vamos ouvir também os nossos amigos e amigas do canal e com isso você tome a melhor decisão para você, tá bom? O que eu quero te dizer é que eu estou muito feliz em saber que você, por mais que seja muito jovem ainda, você tem uma visão muito positiva sobre o que é certo e o que é errado. E o mais importante, meu amor, é que hoje você está fazendo as escolhas corretas e que Deus siga firme ao seu lado e que você, meu amor, trace aí um futuro incrível e que você nunca mais, meu amor, se relacione, se depare, tenha contato com alguém como esse canalha, desculpa usar o termo, que fez e aconteceu. E até hoje está lá, enganando a esposa, bem, se fazendo de santo. Enfim, mais uma vez, meu amor, gratidão, tá bom? Tudo de melhor para sua vida, fique em paz, se perdoe, vire essa página e escreva uma nova história. Não vale a pena, meu amor, você ficar se martirizando, remoendo tantas dores que não vão te acrescentar mais em nada. A lição ficou, você aprendeu, amadureceu, então vamos partir para o próximo capítulo. Beijos de luz para você. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? E sobre o questionamento da nossa amiga, vocês acham que ela deve conversar com a mãe dela, mesmo depois de tanto tempo? Deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!